Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando para mais um Nossa Área para você. Que a sua sexta-feira esteja sendo incrível, um ótimo final de semana para todo mundo. Vamos começar aqui a falar em esportes com a equipe de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani perdeu para a Ferroviária 2-0 e dá adeus à Copinha. Com a eliminação, João Marcelo, Cauê, Mineiro e Léo Porfírio irão integrar o elenco profissional a partir de agora. Pelo Paulistão, Bugre volta a campo amanhã, quando visita a Inter de Limeira, 16 horas no Limeirão. Maurício Souza ainda não sabe se terá força máxima para a partida, já que ainda aguarda a avaliação de Anderson Leite, Márcio Silva e Alan Santos. Com pouco tempo entre uma partida e outra, o elenco da Ponte já se prepara para o jogo de domingo contra o Santos. A novidade nas atividades com bola foi a presença de Vitor Andrade, vetado na estreia por desconforto muscular. Atacante foi liberado e fica à disposição de Alberto Valentim. Destaques da Copinha: Gustavo Teles e Pedrinho são integrados ao elenco profissional. Atlético Mineiro acerta a contratação de Júnior Santos, atacante campeão da Libertadores pelo Botafogo. Clube carioca aceitou a proposta do Galo de 8 milhões de euros, equivalente a 48 milhões de reais. Júnior Santos é o quarto reforço do Atlético para essa temporada. Autor de 2 gols decisivos na vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo pela Copa do Rei, Endrick ganha destaque nos jornais espanhóis. Após empate por 2-2 no tempo normal, o brasileiro entrou na prorrogação e salvou o clube merengue. Haaland renova contrato com o Manchester City até junho de 2034. Nesse novo acordo, o atacante ficará no clube até completar 34 anos de idade. Constantemente especulado em rivais europeus, City blinda o norueguês e retira cláusulas de rescisão que existiam no antigo acordo. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto curto, para que eu possa atender todo mundo. Mande a sua mensagem, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai para o ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novo tc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Lele, lele.
dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Paulistão. Ontem, os jogos que encerraram a primeira rodada da competição. Vale lembrar que o jogo entre São Paulo e Inter de Limeira, válido pela primeira rodada, acontecerá só no mês de fevereiro, por conta da participação do São Paulo no torneio de preparação que ocorre nos Estados Unidos. Tivemos ontem a vitória do Corinthians de virada para cima do Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. O Água Santa perdeu em casa para o São Bernardo também 2-1 e o Santos venceu o Mirassol por 2-1. A segunda rodada começa amanhã, 4 da tarde com Inter de Limeira e Guarani, 18h30 tem Noroeste e Palmeiras, 8h30 da noite Portuguesa em Novo Horizontino. Domingo 4 da tarde tem Mirassol e Água Santa, no mesmo horário São Bernardo e Red Bull Bragantino, Corinthians e Velo Clube jogam às 18h30, 8h30 da noite tem Ponte Preta e Santos. Fechando a rodada, na segunda-feira, 8 da noite no Santa Cruz em Ribeirão Preto, tem Botafogo e São Paulo. Vale destacar também a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, jogando na cidade de Araraquara, o Guarani perdeu pelo placar de 2-0 para a Ferroviária e acabou sendo eliminado da competição. O São Paulo avançou ao derrotar o Fluminense nos pênaltis por 5-4. Vai pegar agora o Cruzeiro, que venceu o Ceará por 3-0. O adversário da Ferroviária vai ser o Criciúma, que venceu o Botafogo por 4-2. Hoje, a definição de mais 4 classificados às quartas de final. 18h30 na Arena Barueri, tem Palmeiras e Audax. Às 7 da noite em Osasco, Flamengo de Guarulhos e Vasco. 8h30 da noite em Mogi das Cruzes, Grêmio e Red Bull Bragantino. E hoje também, no Bruno José Daniel em Santo André, 9h30 da noite, tem Ituano e Corinthians. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos atender os nossos ouvintes aqui. Mande a sua mensagem para cá, participe do programa 97102-1493. Elvis tem camisa nesse time. Magro ainda? Deve estar voando. Alexandre, tem, com certeza, tem condição técnica suficiente. Agora, por enquanto, o treinador está dando uma segurada. Deve ter as suas explicações, né? O Elvis é o seguinte, o Batista coloca uma coisa que eu quero dizer que cabe muito nessa situação. Você tem que usar um jogador da idade e da característica do Elvis com moderação. Então, eu tenho a impressão que ele pode pintar como novidade contra o Santos. Vamos aguardar. Bom dia, 3 observações. Não adianta tirar o Pedro Manuel da copinha se contra o Botafogo ele não for aproveitado. 2. Indecência. O Guarani fez melhor campanha que a Ferroviária e foi jogar no estádio com a sua torcida. Concordo. Parabéns, guerreiros, foram longe. 164 times ficaram entre os 16 melhores. Acho que deveria dar oportunidade também ao albanês. Bom jogador. Um abraço, Sidney. Obrigado pela sua mensagem. Bom dia, faltou o Vitinho nessa lista de jogadores que subirão para o profissional, não acha? Ele seria um ótimo substituto para o Isaac, que não consegue manter a intensidade no jogo. Erivelton. É uma boa possibilidade, mas é muito do treinador, né? Não é só a parte técnica que conta hoje, meu amigo. Tem uma série de fatores que o treinador analisa. Tem a parte técnica, evidentemente, e esse time do Guarani precisa de qualificação técnica, mas existe comportamento, existe o dia a dia, e a gente não tem esse tipo de informação. A gente vê no jogo, não é? Então, eu tomo bastante cuidado com essa coisa de questionamento, de sobe para cá, sobe para lá, utiliza aqui, porque sempre tem uma explicação. Correto ou não, convincente ou não, tem. Sempre tem. Então, o treinador do Guarani não joga, não rasga nota de R$200. Não é louco, né? Então, se o cara tem condição, está treinando bem, é comprometido, vai ser utilizado. A não ser que tenha problema contratual. Tipo, fez destaque, destacou na Copa São Paulo, o Guarani,
Tem lá um jogador X, que o Guarani quer fazer uma prorrogação de contrato ou melhorar a condição dele, o empresário dá um passo atrás. O clube tem o direito de tirar da vitrine. Porque o futebol tem o aspecto de dentro do campo, mas o futebol é um negócio. Então, isso acontece muito, né? Não sei se é o caso do Vitinho, tá bom? Ano futebolístico praticamente começou e acho que difícil que algum goleiro venha esse ano praticar uma defesa absurda como a do goleiro do Santos ontem numa cabeçada do atacante do Mirassol. Pergunte se o Gleger viu e qual a nota que ele dá. Grande abraço. Cara, eu vi a defesa. Defesa de Gordon Banks. Você tem toda a razão na sua observação. Ele fez outra, né? Atleta do Mirassol. Tava falando com o Heitor Fredo agora, em off aqui. Tava falando sobre o jogo do Santos. Santos é o próximo adversário da Ponte. Meia atacante do Mirassol chutou pro gol antes do meio campo. E o Brazão foi voltando. Brazão, goleiro do Santos. Voltando e conseguiu praticar a defesa. Negócio extraordinário. Mas essa defesa, na cabeçada do atacante do Mirassol, a queima-roupa no chão e longe do atleta, aquela defesa do Brazão, tem tudo para ser a defesa do ano. Pode ser que aconteça outra defesa, mas que foi impressionante, foi impressionante. Foi bem interessante para a diretoria da Ponte cair, porque esse ano montaram um ótimo elenco e sobe para a Série B e ganha a eleição. Marcos Carvalho. Marcos, apesar de respeitar muito a sua opinião, eu não posso imaginar que um dirigente monte um time para cair de propósito, para voltar no ano que vem, né? Porque a Ponte é muito forte, tem grandes possibilidades, tanto Ponte como Guarani, de retornar para a Série B, simplesmente porque ele tem uma eleição pela frente. Desculpa, na minha cabeça não entra isso. Mas respeito sua opinião, mas não concordo. Por que o Carlos Batista não lê mensagens quando substitui você? Tem que perguntar para ele. Cada um tem um estilo de apresentação, tá bom? Eu tenho um estilo, o estilo do Batista é outro, o estilo do Boles é outro, o estilo do Edu Pinheiro é outro. Mas eu tento fazer o máximo, né? Tem muita gente que eu não atendo também aqui. Graças a Deus, o programa tem boa audiência e tem muitas mensagens. E tem alguns amigos aqui que eu não consigo atender e ficam bravos comigo. Bom dia, amigo. Com esse time, com todo respeito, subimos, viu, para a Série B, elenco forte para B. Darley Anchieta. Tá falando da Ponte, me parece, né? Então, Darley, eu tenho muito cuidado. Eu preciso ver um pouco mais, sabe? A primeira impressão foi muito boa, mas precisa ir com calma. Muito calma. Muita calma nessa hora. Precisa ver esse time propondo o jogo. Precisa ver esse time jogando em casa. Agora vai ser testado domingo. Eu nem espero tanta coisa assim, porque o início do trabalho tá apenas no começo. Então vamos aguardar. Darley também está dizendo que... Tá bom, Darley, um abraço. Bom dia. Ponte subiu, Pedrinho e Gustavo. E o volante Domene? É bom jogador para subir também, hein? O que você acha? Eu tenho dúvida. Eu acho que o Domene é um cara que tem muita saúde e não tem preguiça de jogar. É o típico volante marcador. Agora, quando ele tem que fazer o meio-campo jogar, quando ele tem que fazer o time andar, eu tenho um pouco de dúvida, preciso assistir um pouco mais. Portanto, você talvez tenha convicção, acho que o Pedrinho e o Gustavo são bons jogadores, eu acho que cabe, mas o Domene é bom jogador também, mas eu aguardaria um pouco mais. Eu pelo menos, preciso ver um pouco mais. O pessoal pedindo para que eu comente sobre as expulsões. Teve uma do Dudu, isso atrapalhou muito o time da Ponte no ano passado, tem que tomar cuidado. Você sabe quantos desses reforços da Ponte tem contrato para a Série C? Porque muitos vão debandar, né? Xandão fera. Nem todos. Eu não tenho a lista aqui, sinceramente, mas eu sei que a maioria veio para ficar na Série C. Agora, exatamente o número dos 18, quantos tem contrato para o ano, eu não tenho essa informação, mas vou buscar para você. Tá bom, Xandão? Obrigado aí pela sua mensagem. Em Campinas, 11h45 agora. O trepidante Vladimir Catarino.
Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre que foi eliminado da Copinha, né, CH? Ontem acabou perdendo para a Ferroviária pelo placar de 2-0. Jogo no estádio lá da Arena Fonte Luminosa em Araraquara. Resultado que culminou com a eliminação do Guarani da Copa São Paulo de Futebol Júnior na fase de oitavas de final. Com isso, libera jogadores para serem integrados ao time profissional. Casos do João Marcelo, do Cauê, Rafael, o Mineiro e também o Léo Porfírio são os jogadores que irão integrar aí o elenco profissional do Guarani a partir de agora com o término da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A expectativa, claro, é que esses jogadores sejam aproveitados, aí tenham oportunidades com o técnico Maurício Souza, que é experiente nessa questão do trabalho feito com jogadores oriundos das categorias de base. Por outro lado, o time profissional volta a campo pelo Campeonato Paulista amanhã. Jogo contra a Inter de Limeira, 4 da tarde no estádio Limeirão. O técnico do Guarani ainda não sabe se vai ter força máxima para a partida. Tem avaliação médica, né? Tanto do Anderson Leite quanto do Márcio Silva e do Alan Santos. Anderson Leite e Márcio Silva não puderam, aliás, jogaram e foram substituídos no decorrer da partida, e o Alan Santos não foi para o jogo na vitória do Guarani na estreia do Campeonato Paulista pelo placar de 2-0 para cima do Botafogo de Ribeirão Preto. O Guarani quer uma nova vitória amanhã para chegar a 6 pontos e já começar, quem sabe, a pavimentar a sua caminhada para a classificação à segunda fase do Campeonato Paulista, CH. Muito bem, esse jogo contra a Inter de Limeira é uma grande incógnita, gente. Aquela impressão que eu tinha antes de ver os dois times, eu continuo com a mesma. Eu posso comentar o resultado. O resultado de ambos, Guarani ganhou, Ponte ganhou, legal, muito bom, tem que ser valorizado. Agora, daí achar que, olha, porque está muito forte, não está pronto, não está organizado ainda. Então isso é muito importante que o torcedor saiba, porque ganha fora de casa do Novo Horizontino, o pessoal fica todo entusiasmado, vai todo mundo para o campo, que eu acho que tem que ir para prestigiar a partida contra o Santos, achando que a Ponte vai moer o Santos. Não vai moer, não vai moer. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, muito cuidado. Essa situação ela é extremamente preocupante, né? Esse entusiasmo. Eu acho que o entusiasmo ele tem que acabar no dia do jogo. No outro dia, a gente já tem que começar a pensar no Santos, não é? No caso do Guarani, a mesma coisa. Nós estamos falando do Guarani. O Guarani venceu a partida 2-0. Todo mundo viu que o desempenho não foi o melhor. Todo mundo viu. O desempenho deixou muito a desejar, mas ganhou o jogo, que era o que importa. Foi lá o Edson, fez uma série de lambanças. Tá tudo certo. Tudo certo. Agora, o Guarani montou um time de garotos, de jogadores desconhecidos. Então, para todos nós, para a torcida e também para a crônica, nós temos que ter um pé atrás e observar com parcimônia, com calma e com razão, não com emoção. Nós aqui, eu pelo menos, os meus companheiros tenho certeza que também, nós temos que ter tranquilidade. Não sair comentando de qualquer maneira, achando que, olha, isso aqui está tudo errado, isso aqui agora está tudo certo. Não é o caminho. Não é o caminho. Pelo menos no meu conceito de futebol. Tem que tomar muito cuidado com essa situação. Muito cuidado. Não é? O Guarani tem um time que está faltando meia. Está faltando meia. Camisa 10. O Isaac não é esse cara. O Isaac joga na beirada, às vezes por dentro. Tem que ter um cara junto com ele. Não é? Talvez esse menino da base seja, não é, a possibilidade de solução. Não sei, tem que botar. Não sei o que o treinador pensa. E precisa de um camisa 9. Tem gente para estrear, tem um garoto da base também que é muito interessante, mas tudo isso dentro de um contexto de tranquilidade. Ganhou o primeiro jogo, a próxima partida é contra a Inter, fora de casa, um jogo absolutamente possível de ser vencido. A Inter não estreou ainda, não tem lá um super time, com todo respeito. Então o Guarani, se jogar com a aplicação defensiva que teve e tiver, né, essa felicidade de como teve contra o Botafogo, tem grande chance de vencer a segunda partida, mas tem que jogar. Então a gente precisa assistir um pouco mais o time do Guarani para tirar uma conclusão. Então eu tomo muito cuidado, de verdade, com isso, porque início de trabalho é difícil para todo mundo. É difícil para a Inter,
É difícil para o Guarani, é difícil para a Ponte, para o Mirassol, para o Velo, enfim, para o campeonato todo. Daqui umas 3, 4 rodadas a coisa pode mudar de patamar. Em Campinas, 11h50 agora. Bandeirantes! Vamos falar da Ponte Preta agora. Temos uma vinheta? A vinheta? Beleza. Temos uma sonora? Então, antes disso, eu vou ler aqui, efetivamente, a mensagem do Ponte Pretano, que não se identificou, né? Mandou. Leandro Rezende. O que você achou do volante Léo Oliveira? O meio contra o Santos tem que ser Léo Oliveira, Serginho e Elvis. Eu acho que é uma possibilidade. Eu gostei do Serginho, eu acho que o Léo Oliveira também é bom jogador, não é? Apesar do destempero, posicionamento, força física, eu gostei muito do Dudu, mas fez uma besteira, né, gente? Não tem jeito, efetivamente, de você não condenar. Ele não poderia ter entrado da maneira que entrou contra o Oyama, né? Uma jogada de meio campo, um carrinho desnecessário. Então isso a gente tem discutindo muito em relação a esse problema que a Ponte tem, de expulsões. O ano passado foi assim, esse ano está acontecendo também, já aconteceu na primeira partida. Então, isso muito também é da cultura do jogador, isso muito é do aspecto de empolgação, isso vem do comando. O comando tem que pedir para os jogadores tomarem cuidado. Você não pode ficar confundindo o DNA da Ponte com essa virilidade acima da média. Então tudo isso você tem que tomar muito cuidado, tá certo? Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. Os únicos que vieram para o Paulista é o Vilhena e o Duda. O restante tem contrato para a Série C. Tandy Negrão, tá bom. Tá registrado aqui, Tandy. Obrigado pela sua informação. Tem sonora de quem, querido? Muito bem. Então, já que nós não temos aqui o Catarino, vamos ouvir Danilo Barcelos aqui na Bandeirantes. Estou muito feliz e mais feliz ainda pela estreia, né? Pela reestreia e a estreia do time no geral, né? Acho que todos demonstraram que vai ser a cara do nosso time nesse ano. Acho que é o mais importante nesse início. Poder unir esse todo, né? Unir de novo quem está do lado de fora, quem está do lado de dentro para fazer a Ponte Preta um só. E eu fiquei surpreso positivamente com a estreia do Danilo Barcelos. Eu acho que a escolha do técnico Alberto Valentim foi muito inteligente, colocando o Arthur na quarta zaga e também utilizando o Danilo Barcelos contra o seu ex-time. Eu estava com muita preocupação na parte física, mas eu me surpreendi positivamente. Eu acho que o Danilo Barcelos fez aquilo que o primeiro jogo poderia... o que ele conseguiria fazer na primeira partida. E eu acho que contra o Santos é uma outra conversa. Primeiro precisa ver quantos jogadores e quais jogadores estão à disposição, não é? E depois armar o melhor esquema para tentar bater o Santos. Não vai ser fácil, o Santos vem forte, vem com vitória, mas a Ponte também. Então, aquilo que eu disse aqui, vou repetir mais uma vez. Tem que ter calma, né? E a cobrança ela também tem que ser maneira, tranquila, porque o campeonato está apenas no seu início. Em Campinas, 11h54 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Ficha técnica do jogo na Rádio
ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Santos diante do Mirassol pela primeira rodada do Campeonato Paulista, jogo realizado nesta quinta-feira no estádio da Vila Belmiro. O Santos começou o jogo com Gabriel Brazão, JP Sherman, João Basso, Lua Pérez e Escobar, Tomás Rincon, Pituca e Soteldo, Lucas Braga, Guilherme e Wendel Silva. Foi a estreia do técnico Pedro Caixinha, que no decorrer do jogo teve ainda as entradas de Zé Evaldo, Souza, João Schmidt, além das presenças de Léo Godoy e Tassiano. Já o Mirassol de Alex Muralha, Lucas Ramon, depois Daniel Borges, João Vitor, James e Zeca, depois Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Chico, depois Cleison, Yuri Castilho, Guilherme Pato, depois Negueba, Matheus da Vox, saiu machucado no primeiro tempo, depois Rony. A equipe do técnico Eduardo Barroca, que também fez a sua estreia no comando técnico do Mirassol. Jogo que teve a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza. Os gols do jogo: Guilherme, 47 minutos do primeiro tempo para o Peixe. O próprio Guilherme, cobrando o pênalti a 43 da etapa final, ampliou para o time de Vila Belmiro. Yuri Castilho, cobrando o pênalti a 50 minutos, diminuiu e definiu a vitória do Santos sobre o Mirassol por 2-1, primeira rodada do Campeonato Paulista. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser, para mais um Nossa Área aqui na Bandeirantes.